Alright, entrando ao vivo agora, neste exato momento. Estou aqui ao vivo com o pessoal no Instagram, tentando arrumar minha luzinha que aqui apagou. Vamos lá. Hello, Roberta, how are you? Minha internet parece que não tá muito legal. Eu não sei o que tá acontecendo. Minha transmissão ao vivo não está disponível no momento. No YouTube tá aqui, né? Pera aí, gente, eu estou com um problema técnico ao vivo aqui no YouTube, ainda não consegui entrar no YouTube, mas quem tá aqui comigo, hello Rita, how are you doing tonight? Tentar iniciar a live mais uma vez aqui no YouTube, não sei por que não foi. Ok, hey Tim, o Tim nem tá... Gente, hoje, então, a minha live será somente pelo YouTube, pelo Instagram. Não sei porque o YouTube não está conectando. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui pro pessoal e todo mundo pro Instagram, porque não está conectando hoje. Não sei porquê. Só um minutinho. Então vamos lá, para Lu poder mandar o link para todo mundo que tá me acompanhando ali pelo... Vou tentar só mais uma vez. Para todo mundo que tá ali me acompanhando pelo Instagram, já vou começar. Mas, né, quem sabe faz, quem não sabe, né, tem que se virar nos 30. E é isso, o YouTube não tá querendo deixar eu transmitir ao vivo hoje, não sei porquê. Então, vamos começar aqui, pessoal que está me acompanhando aqui pelo Instagram, sejam muito bem-vindos. And tonight I'm going to talk about raising a bilingual child, né? Por que eu escolhi esse tema no dia de hoje, tá? Para algumas pessoas tende a ser um assunto um pouco polêmico, porque tem pessoas que são assim, completamente... Ai, desculpa a palavra, mas eu não consigo encontrar outra, né? Ignorante, né? Mas no mundo em que nós vivemos hoje, hello, Viana, você ter a capacidade de falar uma língua, uma segunda língua, é de suma importância. É extremamente importante. A gente vive num mundo globalizado. A gente pode até tentar nadar contra a maré, mas no final das contas a gente precisa se adaptar ao mundo. Então, mas não é pensando nisso que eu falei assim, cara, eu decidi criar minha filha bilíngue. Não é. Mas é porque existem vários benefícios, tá certo? Então, antes de eu entrar ali, né, nessa questão da criação, eu gostaria de falar um pouco sobre our bilingual brain. So I would like to talk a little bit about our bilingual brain. Okay? So let's get started. Cadê meu Canva? All right, here we go. So what does it really mean to know a language? Language ability is typically measured in two active parts, speaking and writing, and two passive parts, listening and reading. While a balanced bilingual has near equal abilities across the board in two languages, most bilinguals around the world know and use their languages in varying proportions
And depending on their situation and how they acquired each language, they can be classified into 3 general types. Então, assim, o que significa você saber essa outra língua? Significa que você é capaz de se comunicar, digamos assim, além de fronteiras, né? Então, a nossa habilidade linguística, ela não é compreendida somente através da fala, mas sim de todo um contexto, né? Como disse aqui no texto, nós temos as duas partes ativas, que é the speaking and writing, ou seja, a gente está praticando, a gente está, né, a gente está externalizando aquele conhecimento, e a passiva, que é o reading e o listening e o reading, que é a absorção daquilo que nós estamos aprendendo, tá certo? Então, é dividido nessas 4 diferentes categorias. E como falou ali, o tipo de pessoa que é bilíngue, ela é categorizada em 3 diferentes tipos de bilíngues, alright? So, I'm going to give you guys an example. Let's take Gabriella, alright, whose family immigrates. So, Gabriella over here. So, her family immigrates to the US from Peru when she was 2 years old. Okay, so her family came from Peru to the United States when she was 2 years old. Né? A idade de 2 anos é uma idade extremamente crucial, porque é uma idade que a criança ela tá aprendendo a falar, correto? Então, ela tá aprendendo novos sons, ela tá aprendendo a fonética das coisas, ela tá aprendendo o que cada coisa é, né? Então, quando uma criança de 2 anos começa a aprender uma segunda língua, ela é chamada de compound bilingual. So, Gabriella is a compound bilingual, which means that she develops 2 linguistic codes simultaneously, with a single set of concepts. Como assim? Para essa criança, não existe a língua inglesa e a língua espanhola, ou a língua inglesa e o português, ou o português e o espanhol. Para essa criança não existe essa distinção. Então, quando ela aprende, por exemplo, this is my blue nail polish, né? Então, quando ela olha, she looks at the color, that's blue and that's azul. Ela entende que é a mesma coisa, ela não tem essa distinção, meu Deus, é isso ou aquilo. Não, é a mesma coisa, ela pode chamar de azul ou de blue. No entanto, que uma criança bilíngue, muitas vezes na sua comunicação, ela vai misturar os dois, porque o cérebro dela não tem essa distinção entre o que é um e o que é o outro. Na cabeça dela, tanto faz, porque ela conhece, ela sabe, tá? Aí nós temos o segundo, the second type of bilingual. Okay, the second type of bilingual is her brother. Her brother is a teenage boy that might be a coordinate bilingual, working with 2 sets of concepts, learning English in school while continuing to speak Spanish at home. Então, por exemplo, eu me categorizo nessa parte, porque eu aprendi o inglês nesse formato. Eu aprendi como 2 coisas, eram 2 tipos de conceitos. Então, eu aprendi o inglês e eu aprendi o português. Eu sabia, né? Eu primeiro aprendi português, comecei a aprender inglês aos 9 anos de idade. Então, pra mim, a minha filha hoje tá com 4 anos, X4, né? Pra ela é a mesma coisa, ela fala comigo em inglês e em português. Mas pra mim, eu comecei a aprender já aos 9 anos. Eu entendi, por exemplo, a Blue Nail Polish, mas eu entendi que essa é a tradução do português, do inglês para o inglês, que é esse esmalte azul. Em inglês,
adulto meio hellish, ok? Então, são dois sets de conceitos. Agora, para os adultos, né? Os adultos, eles são chamados de subordinate bilinguals. O que isso quer dizer? Assim como os adolescentes, né, na adolescência, eles aprendem dois conceitos, né, de língua, alguns adultos têm uma certa dificuldade por causa daquela filtração que sempre vem na mente. Eu tenho que traduzir para português, eu traduzo português para inglês para falar, eu traduzo inglês para português para entender. Então isso acontece. Então o cérebro adulto, ele demora um pouco mais para raciocinar. Quer dizer que não é bilíngue? Não quer dizer que não é bilíngue. Quer dizer que ele tem que passar primeiro por esse filtro. Né? Então, parents are likely to be supporting bilinguals who learn secondary language by filtering through their primary language. Então, para vocês que são adultos, com certeza se identificam com isso. Primeiro, vai traduzir para depois para depois conseguir falar o inglês ou, né, compreender o inglês, porque vai ouvir aquilo em inglês e vai ficar ali na sua cabeça automaticamente traduzindo. Enquanto para um adolescente, para uma pessoa que começa a aprender inglês ali mais cedo, na infância, não necessariamente na infância, mas na adolescência ali, pré-adolescência, adolescência, eles são compound bilinguals, mas eles conseguem ter a capacidade de pensar em inglês, entendeu? Então, essa é um pouco a diferença entre o o coordinate e o subordinate. O compound já vem fácil, porque ele não olha para o objeto, ele não olha para a situação, pensa, eu vou falar inglês, eu vou falar em português. Não, eles chegam até misturar, né? E assim, é extremamente interessante. E eu vivenciando isso hoje, né? Vendo a minha filha aprendendo e a facilidade como é que é, eu nunca cheguei para ela e falei assim, ok, filha, agora a gente repete com a mamãe, a gente vai estudar inglês. Não, eu nunca fiz isso com ela. Eu nunca fiz isso. Então, foi sempre o quê? A imersão, o proporcionamento de um ambiente de imersão para que ela pudesse aprender o que ela está aprendendo hoje, que ela sabe hoje, tá? Então, vamos lá, nós temos esses três tipos de bilinguals: the compound bilingual, the coordinate bilingual, and the subordinate bilingual, right? So, what does that mean? Well, the good news is that all types of bilingual people can become fully proficient in a language regardless of accent or pronunciation. Então, gente, a fluência, a proficiência numa língua não quer dizer que você tem uma pronúncia e um sotaque perfeito. A proficiência, a fluência na língua quer dizer que você consegue se comunicar, você consegue compreender na leitura, na audição, na fala e na escrita. Você consegue dominar essas quatro proficiências com maestria. Mas não quer dizer que você precisa ter um sotaque feito ou uma pronúncia perfeita, tá certo? Então, vamos lá.
So this is my little daughter here. She's watching a video and she's dancing and repeating with the video. And it's a simple video about the days of the week. Então ela tá aqui, né, assistindo um videozinho onde ela dança, ela repete e assim, né, sem muito esforço, ela tá aprendendo. Tá certo? Então, why I chose to raise my daughter as a bilingual? Why did I choose to raise my daughter as a bilingual? For one, the obvious reason, the world of opportunities and possibilities there is for one who speaks another language, especially when one speaks English, né? Obviamente, é a primeira e mais óbvia razão, porque quando uma pessoa ela tem uma segunda língua, o mundo de se abre pra ela. Não precisa ser necessariamente em inglês, né? E, se você entrar no LinkedIn, nossa, fala, tô falando em português, né? LinkedIn, ok, guys? This is the name of the social media, LinkedIn, ok? LinkedIn, não LinkedIn não. Mas a gente vai falar brasileira, né? Né? A quantidade de empresas que buscam pessoas que falam não fluente, ou que falam italiano, precisam falar italiano, é grande. Inglês não é a única língua que as pessoas buscam, né? Mas eu escolhi inglês porque eu sou apaixonada por inglês, né? Então, the second reason, of course, because English is one of my passions ever since I was a child. So raising Catherine, tell her that is an English name, let's put it this way. My name is English Karen, her name, Catherine. So she speaks English ever since she was born was not questioned to me, even though I was criticized, né? Então, criar ela, ensinar o inglês a ela desde pequena, nunca foi uma sempre, inclusive quando eu tava grávida, eu já cantava musiquinhas com ela em inglês. Né? Tem uma outra artista infantil chamada Lori Buckner, que canta só músicas infantis, eu já conheci ela da época em que eu morava nos Estados Unidos. Tem um outro cantor chamado Raffi também, cantando várias músicas maravilhosas, então você colocava essas músicas pra ela cantar na minha barriga. Então, já desde sempre, eu venho introduzindo o inglês pra ela. Né? Now, reasons why I shouldn't raise my daughter as a bilingual, according to some. Né? Então, como eu falei, eu fui bem criticada quando eu falei, não, minha filha vai falar inglês. Lógico que eu vou ensinar minha filha a falar inglês. Ah, mas seu marido não fala inglês? Por que, que ele não estuda? Eu falei assim, ele não estuda porque ele não quer. E eu também não... Santo de casa não faz milagre, né, gente? Então, why people say I shouldn't raise my daughter as a bilingual? Number one, it'll take her a lot longer to start speaking. Então, eu não coloquei aqui na minha apresentação, mas já foi comprovado que isso não tem nada a ver, tá? Uma criança, ela... Gente, quando a criança nasce, o cérebro dela é um HD em branco. Vocês não acham que o HD dela é em branco? O que a gente alimentar o cérebro dela, ela vai absorver, ela vai aprender. Então não existe essa, ela vai demorar pra falar. Não, ela vai falar no tempo dela. Se ela demorar um pouco mais, aí sim, tem que levar no fonoaudiólogo pra ver o que pode estar acontecendo e impedindo que a criança desenvolva a fala. Ou até mesmo num neuropediatra, né? Pra saber se às vezes tem algum problema mais a fundo ali. Mas não foi o caso da minha filha. Minha sogra vivia falando que ela tava demorando pra falar, mas pra mim ela começou a falar no seu tempo, tá? Cada criança tem o seu tempo.
It's going to confuse her brain, né? Das razões pelo qual as pessoas diziam que eu não deveria criar minha filha bilíngue é porque ia confundir o cérebro dela. Ah, mas tadinha, vai confundir. Gente, foi o que eu acabei de falar, não vai confundir. O cérebro dela, quando ela nasce, a criança, não importa a língua que você fale para ela. Se isso importasse, todo mundo ia falar a mesma língua, né? Mas aí teve um dito cujo que resolveu construir a Torre de Babel, aí Deus virou e falou assim, então todo mundo agora vai confundir assim, esse cara fala uma língua diferente. Né? Então assim, por língua fale com Deus, ela vai aprender. Inclusive, eu tenho uma amiga muito querida do meu caso, que eu muito saudade, ela se mudou de Brasília pra Florianópolis. O filho dela né, ele tem transtorno do espectro autista, né? E ela teve que limitar as línguas que os pais estavam assistindo vídeos. Por quê? Porque eles estavam aprendendo russo, eles estavam aprendendo outras línguas. Que, tipo, pra ela, eles são muito difíceis de lidar futuramente. Porque uma criança autista, eu gosto de dizer, tenho mania de dizer, eles são gênios. E são, né? Eles são. Se você parar pra olhar, a quantidade de pessoas que nós temos aí que são geniais, são autistas, né? Tipo, Albert Einstein era autista, o Messi é autista, o cara é fenomenal no futebol. Então, pra mim, o autismo só significa que é sinônimo de genialidade na minha cabeça, né? Outra razão pela qual eu não deveria aprender inglês assim de cedo. She's going to be bullied in school. Gente, sério. Hoje em dia, a criança, ela sofre bullying. Por qualquer coisa. É sério que você tá me dando essa razão pra eu não criar minha filha bilíngue? Convenhamos, né? Não, gente, bilíngue, a criança vai sofrer bullying independente dela ser bilíngue ou não. Inclusive, no início do ano, eu chego para as professoras da minha filha e falo assim: olha, tia, minha filha fala inglês, então não se assuste se ela falar alguma coisa estranha, tá? No início desse ano, no ano passado eu não fiz isso, no início desse ano eu falei com a tia: ó, ela sabe os números, ela sabe as cores, ela sabe bastante coisa em inglês, então não se assuste se ela falar. O ano passado, eu já tinha ensinado a ela a diferença do green light e do red light. Green means go, red means stop. Aí ela teve aula de trânsito na escolinha e ela foi ensinar os coleguinhas o quê? Green means go, red means stop. Aí a tia dela veio toda orgulhosa me falar que tava ensinando os coleguinhas inglês. E é lógico, o meu coração de mãe ficou completamente cheio, né? E, gente, e pra mim, o bullying vai acontecer independente dela ser bilíngue ou não. Qualquer coisinha hoje em dia é motivo de bullying e de cancelamento. Se a gente ficar focando nisso, a gente não vive, né? E por último, people around her won't understand. Honestamente, o que importa nesse momento é que eu e o pai dela compreenda ela e, obviamente, o professor dela na escola. Porque o resto, perdoa. O importante é que ela está aprendendo. Né? Se as outras pessoas não entendem, eu sinto muito. Você tá ficando para trás, ela tá avançando, tá na frente de ti, tá? Então, esse é um dos motivos que algumas pessoas me falaram: você não deveria fazer isso, tá? Mas quais são os benefícios de um cérebro bilíngue? What are the benefits to having a bilingual brain? Okay, so a bilingual brain, it has different brain functionality. Bilingual brains may look and work differently compared to monolingual brains. Então, os cérebros bilíngues, eles podem
aparecer e funcionar diferentemente comparado com os cérebros monolíngos, tá? Ou seja, tem um desenvolvimento diferente. Higher density of gray matter containing most of the brain's neurons and synapses. Ou seja, tem uma massa cinzenta mais densa do que a pessoa que tem que fala de uma língua. Holistic grasp of social and emotional context. Por exemplo, isso eu percebo em mim, tá? Ou seja, uma compreensão holística do contexto social e emocional. Então, às vezes, quando você consegue compreender, né, quando você alcança a fluência numa outra língua, você consegue entender e entender o contexto social das pessoas nativas dessa língua. Então, você consegue fazer muito mais associações com as coisas, com o conteúdo, do que está acontecendo no momento, seja em geopolítica ou qualquer outra coisa. Então, learning language in childhood allows use of both hemispheres, leading to a more holistic grasp of social emotional context. Então, você aprender a língua desde a infância, você tem uma utilização maior de ambos os hemisférios, que traz essa compreensão maior. E como adulto, as adult language learners exhibit less emotional bias and a more rational approach in a second language. Como assim? O que quer dizer bias? Geralmente, quando você assistir um jornal, principalmente americano, às vezes você vai ouvir o cara virar e falar assim, oh, he's biased. O que quer dizer he is biased? Quer dizer que o que ele fala é influenciado por uma ideologia que ele tem, entendeu? Então, um adulto que fala uma segunda língua, ele consegue exibir uma influência emocional menor, ele consegue observar as ações com um lado mais racional. Alright. Another benefit, it delays neurological diseases. Então, isso daqui já foi comprovado que quando você tem uma segunda língua, ou terceira, quarta, quinta, quantas línguas forem, as doenças neurológicas são tardias, ou seja, a possibilidade de você vir a desenvolver doenças como Alzheimer ou demência pode multiplicar em até 5 anos, ou seja, vamos dizer, se uma pessoa tem que desenvolver, eu não tenho conhecimento, a gente vamos supor, se a média das pessoas desenvolverem esse tipo de doenças é 70 anos, digamos que para uma pessoa que está bilíngue é 75, ok? E por último, que eu tenho aqui, coloquei até uma imagenzinha, so we have enhanced executive function. So, more activity in your dorsolateral prefrontal cortex, involved in executive function, problem-solving tasks, which focusing while filtering out irrelevant information. Ou seja, você tem essa parte do seu cérebro aqui mais desenvolvida, tá? Muito mais desenvolvida, o que te traz uma capacidade de execução maior, ou seja, você tem uma capacidade de resolver muito maior, você tem uma capacidade de mudar de atividades maior, de focar enquanto filtrando as informações que são relevantes. Então, por exemplo, se eu estou estudando ou estou lendo livro, eu preciso ouvir música. Porque isso me ajuda a filtrar as informações que não são relevantes para focar no que é, certo? E o bilingualism triggers more activity and potentially strengthens this part of the brain. Então, o linguismo ativa mais atividades potencialmente fortalecem essa parte do cérebro, certo? Então, esses são os benefícios de uma pessoa que é bilíngue. Então, how does she learn? How does my daughter learn English? And she is 4 years old today. What do I do? O que eu faço? I try to provide her an environment where she is mostly immersed in language. Most of the shows she watches in English. Então, tem que providenciar um ambiente onde ela vai ouvir o máximo de inglês possível. Então, o primeiro show, o primeiro programa que ela assistiu, foi Peppa Pig English. Hi, I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mommy Pig and this is Daddy Pig, right? Então, ela sempre assiste Peppa in English. She's always watched English. Mas aí ela não assiste nada em português. Assiste. A única coisa que ela assiste em português é Luna. Porque Luna é um programa brasileiro e é um programa que eu sou apaixonada, eu acho lindo. Eu, como uma mãe nerd, né, que eu gosto dessas coisas, de aprender, de descobrir essas coisas, eu quero que ela também tenha essa paixão. Pra mim, Luna é um programa sensacional, né? O show da Luna. Quem não sabe, quem é pai e ainda não conhece, eu recomendo. Está disponível Max, né, no stream ou no Stargate, senão tá fechado. Esse é o jogo da Luna, né? Hoje em dia, she still watches Peppa, but now she watches Bluey, which is an Australian cartoon, which I love. It teaches about family values, family interactions. It's amazing. Little Einstein is a very musical cartoon. It's on Disney Plus. Eu amo porque ele envolve arte, cultura, música clássica, então, coisas que de outra forma eu não ia aprender. Então, eu escolho muito bem os programas que ela assiste, tá? E o Lingo Kids, que tem aqui, é o que ela estava assistindo, o vídeo que eu acabei de mostrar, é um canal educativo que tem no YouTube, onde as crianças aprendem através de música e repetição. Né? Você vê que ela, além de dançar, ela repete os movimentos, os métodos, ela vai aprendendo conforme a música, ela aprende as funções da semana, é incrível. E esse Lingo Kids também é um aplicativo para as crianças aprenderem. Eu não tento não deixar no celular, mas principalmente porque eu trabalho em casa e, né, às vezes, eu tô trabalhando, eu sou sozinha. Então, é um ambiente que ela tá ali imersa em inglês. Então, ela tá olhando, ela tá assistindo aquilo e ela tá absorvendo a cena. O que mais? I encourage her to watch interactive videos that not only are fun about education, mas também, que eu acabei de falar do Lingo Kids. E, the last but not least, I also reinforce the language by speaking to her in English and encourage her to ask when she doesn't know a word. Então, I'm always talking to her in English. And she talks to me in English as well. Agora, aqui eu até terminei ela falou assim, made a big house for my puppies. Né, ela chama os bichinhos de ela de puppies. Aí eu fui encorajando ela a falar inglês. Oh, you made a house for your puppies? How many puppies do you have? She was like, I have 1 puppy. And I'm like, how many animals are there? And she goes, and a dragon, another dragon, and Piglet, a unicorn, a raccoon. And she names them all, Sky, and Everest, and Peppa. I'm like, but how many are there? Can you count? She goes, 1, 2, 3. Então, eu vou buscando, interagir com ela e buscar essa conversação com ela, essa intenção, essa fixação do inglês na cabecinha dela.
E to finalize, tenham gostado aqui. And to finalize, can I raise a bilingual child even though I'm not fluent in another language? Absolutely. Of course you can. And you don't even need to enroll your child in bilingual school. You don't have to. Então, ou seja, você pode criar uma criança bilíngue mesmo que não seja fluente em outra língua? Sim, você pode. E o que acontece? Você precisa colocar seu filho numa escola bilíngue. Né? Hoje em dia, é uma febre principalmente no Brasil, né? As escolas se transformarem em escolas bilíngues. Mas não cuidado, pais. Tem uma escola por aí que fala que é bilíngue, mas na verdade só tem uma língua inglês. Não, escola bilíngue é aquela que toda a interação, a partir do momento que o menino entra pra dentro do portão, é feita em inglês. Ele aprende matemática em inglês, ele aprende geografia em inglês, ele aprende história em inglês. Toda a interação é feita em inglês. Isso é uma escola bilíngue. Tá? Precisa inscrever seu filho na escola bilíngue? Não, você não precisa. Se você tiver capacidade, condições financeiras, vai em frente, até melhor. Mas não precisa. Porque quando você introduz o seu filho em situações que você quer que faço com a minha filha, você pode aprender junto com a criança. Se você não tem influência, você pode aprender com a criança. Porque o seu filho, sua filha ali, desenvolvendo tudo aquilo, você consegue desenvolver junto, porque você consegue compreender através da criança. E ajuda demais, tá certo? Então, gente, toda essa informação, principalmente com relação aos tipos de bilinguismo, eu tirei de um TED Talk chamado The Benefits of Bilingual Brain, by Mia Nakabuli. Então, essa informação não inventei. É uma informação, né, que foi uma especialista chamada Mia Nakabuli, certo? I'm going to end here, né? Eu vou finalizar por aqui, gente. E só um aviso. Quinta-feira que vem, eu e o Tim temos um comunicado